Oi, eu me chamo Pedro Lucas e vou apresentar agora o trabalho de Direito Civil 3, Teoria Geral dos Contratos, comentando alguns artigos do Código Civil de 2002. Começarei pelo artigo 944, que traz a seguinte redação. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Aqui é possível perceber o parâmetro de fixação da indenização. Este dispositivo consagra a regra de que a indenização mede-se pela extensão do dano causado. Ou seja, não pode a indenização ser fixada em montante inferior à diminuição patrimonial sofrida pelo ofendido, sob pena de deixar aquela parte com um dano, ou seja, sem que a justiça seja feita. Mas também a reparação não pode ser superior, porque assim poderá provocar um enriquecimento ilícito. Comentemos agora o parágrafo único, que trata sobre a redução equitativa em razão do grau e da culpa do agressor. Há casos em que, mesmo inequivocadamente caracterizado o dever de indenizar, a correspondente indenização, que deveria ser fixada, vem a se mostrar desproporcional com a culpa do agressor. Hipótese que não haveria uma certa dose de justiça. Neste caso, poderá o juiz, equitativamente, reduzir o montante da indenização. Ao dizer que poderá haver uma redução equitativa da indenização, o legislador expressamente, não de forma tácita, de forma expressa, liberou o julgador de aplicar a regra do caput, de que a indenização se mude pelo dano. O jurista Silvio de Salvo Venosa afirma que a equidade ela não é só um abrandamento de uma norma em um caso concreto, como também um sentimento que brota do âmago, do interior do próprio julgador. Leiamos o artigo 945, que diz o seguinte: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com o autor do dano. Aqui vemos a redução da indenização por culpa concorrente do agressor. Não é só o grau de culpa do ofensor que poderá servir de parâmetro para a redução do montante da dívida. Caso a vítima tenha concorrido de forma simultânea para que aquele evento danoso fosse causado, a indenização também será proporcionalmente reduzida, em razão do grau de culpa da vítima. Uma vez que, reconhecida essa hipótese de culpa concorrente da vítima, não haverá liberdade para o julgador livremente optar por reduzir ou por não reduzir o montante da indenização, como lhe seria permitido em um juízo de equidade. Havendo culpa concorrente da vítima, divisão da indenização é impositiva. Esse é um pensamento de Cotrim Guimarães e Mesarila, no Código Civil comentado. Passemos agora para o artigo 946. Façamos a leitura. Se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. Nós podemos dividir esse artigo em duas partes. A primeira parte, até pelo inadimplente, e a partir de apurar-se-á valor de perdas e danos e na forma da lei processual. É a segunda parte. Bom, primeira parte. A extensão da obrigação pode ser estipulada contratualmente por meio de valor indicado em cláusula penal ilustrativamente ou ainda na lei, tal qual se dá, por exemplo, nas hipóteses de cobrança indevida de dívida. É um bom exemplo. Já na segunda parte desse artigo, dessa análise desse artigo, nós podemos perceber que nas hipóteses em que o contrato, na verdade, nem o contrato nem a lei estipularem o quantum, que é o quantum, a quantia que se vai determinar judicialmente, deverá ser pago o título de indenização,
O importante deverá ser apreciado, apurado. Apaga esse aí. Analisemos agora o artigo 946. Se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. Nós podemos dividir esse artigo em duas partes. A primeira parte até inadimplente e a partir de apurar-se-á até o final a segunda parte. Pois bem, na primeira parte, a extensão da obrigação pode ser estipulada contratualmente por meio de valor indicado em cláusula penal ilustrativamente, ou ainda na lei, tal qual se dá o exemplo das hipóteses de cobrança indevida, cobrança de dívida indevida, né? Já no segundo caso, na segunda parte da análise desse artigo, a partir de apurar-se-á até o final, nós podemos ver que nas hipóteses em que nem o contrato nem a lei estipulam quanto, ou seja, uma quantia determinada, deverá ser pago a título de indenização. O importante deverá ser apurado ou durante a fase de instrução penal ou na fase de liquidação da sentença. Pois bem, o artigo 947 diz o seguinte: se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. A regra dispositiva segue o regramento geral do Código de que a pecúnia, ou seja, o dinheiro, se subroga no lugar da obrigação toda vez que não houver a possibilidade de que aquela seja cumprida in natura. Não obstante, há que se ter em mente que a ideia central do sistema funda-se essencialmente na restauração do status quo ante, especialmente quando se trata de danos ambientais, históricos, paisagísticos, entre outros. Nessas ocasiões também poderá haver a complementação pecuniária, quando a recuperação integral for impossível ou ainda for insuficiente. O artigo 948 diz o seguinte: no caso de homicídio, a indenização consiste sem excluir outras reparações, inciso 1, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, funeral e também o luto da família. Inciso 2, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto as devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Pois bem, primeiro, esse artigo ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte é que, obviamente, os valores deverão ser pagos para aquele que houver efetivamente despendido dos valores. De acordo com o jurista Cláudio Godoy, essa indenização pode abranger ainda o mausoléu, o túmulo da vítima, o caixão, quando a família tinha condições de enfrentar tal empreitada. A segunda parte desse artigo que nós podemos analisar é que o dispositivo trata sobre o dano Richotte. O que é o dano Richotte? É quando eu viso atingir uma pessoa, mas acabo causando lesão em outras pessoas. E nesse caso, deverão ser indenizados aqueles que eram economicamente dependentes do falecido. Tal hipótese pode abranger tanto a natureza material como a natureza moral. Artigo 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Nós podemos dividir esse artigo em duas partes. A primeira, a medida ressarcitória se protrai no tempo até que haja a efetiva recuperação da vítima, podendo haver seu agravamento ou a sua atenuação, conforme o estado da lesão acarretada. Em uma segunda análise, a súmula do Superior Tribunal de Justiça número 387 diz que é lícita a acumulação tanto de dano moral quanto de dano material. Convalescença é o período de transição de uma enfermidade
até o estado de saúde natural. Esse foi o nosso vídeo. Nós comentamos 6 artigos do Código Civil de acordo com o Código Civil comentado de Coutrin, Guimarães e de Mesarela. Eu espero que tenha ficado claro e que tenham entendido. Muito obrigado.